nigeriano, enquanto nacionais desse país que se chama Angola, enquanto devedores de um patrimônio cultural das tradições bantu do continente africano. Muitas das vezes nós ouvimos coisas como Chatopela Vakwene ouve o Kachilungu Kile. Estudantes que chegam pela primeira vez no ensino superior, estudantes que estão no último ano do ensino superior, recém-graduados, seja ao nível de licenciatura, seja ao nível de mestrado, seja ao nível de doutoramento. A gente, quando ouve Chatopela Vakwene ouve o Kachilungu Kile, em português é qualquer coisa como: se alguém fez uma pergunta e os outros estão calados, mantenha-se também calado. Não se arme em Chico Esperto, não se arme em sabichão. Ou seja, eu ponho aí, não é tradução, mas é uma possível explicação. O meu entendimento é que esse aforismo cultural, esse provérbio, é também um apelo ao nivelamento por baixo. Uma música dessa, que nos apela a nos nivelarmos por baixo, tem como corolário a não promoção da excelência, a não promoção da extraordinariedade. O que nós buscamos no dia a dia é ficar no mesmo. Né? Não dá para levantar a cabeça porque vão dar conta que o meu pescoço é maior. Então, mesmo que eu tenha consciência que o meu pescoço é comprido, eu tento fazer tudo para que a minha cabeça não sobressaia. Mesmo que eu tenha a possibilidade de ter nascido num lar que desde muito cedo me deu a possibilidade, repito, de ler livros, de ter um pré-escolar, depois frequentar uma escola primária de excelência, um primeiro ciclo de excelência, um segundo ciclo de excelência, uma universidade de excelência. Eu, por ser filho da cultura, por isso começo com Douglas North, instituições informais, mesmo que eu não fale Ubuntu, mesmo que eu não entenda coisa alguma do Ubuntu, o meu processo de socialização acontece num contexto em que os que estão à frente em idade e experiência de vida são muito praticantes desse tipo de filosofia de vida. E os que são professores sentem isso quando estão em sala de aula, fazem uma pergunta, a primeira reação dos estudantes é silêncio. A segunda, dos que estão nas filas imediatamente à frente, é olhar para as filas de trás. Quem é o primeiro que vai levantar a mão para dizer alguma coisa sobre a pergunta do professor? A nossa peça inicial também nos remeteu para aquele que estudou fora. Outros que tiveram experiência de estudar fora, o que lá constatam é: há uma pergunta do professor, é uma catrefada de estudantes que querem responder. Há quase que atropelamento nas respostas, há quase que sobreposição nas respostas. Mas nós, no dia a dia, nas nossas salas de aulas, a primeira pergunta, e sobretudo quando os alunos chegam pela primeira vez à universidade, há aí uns lapsos de tempo em que a resposta é o silêncio, e o passo a seguir é: quem responde? Quem é o primeiro a dar o primeiro passo? Alguns dizem que esse silêncio também é sinal de prudência. E as pessoas não querem se expor ao ridículo, não querem mostrar que não sabem, por isso não respondem. Eu digo, pode ser, mas quem estuda ciências sociais sabe que as nossas respostas não são unidimensionais. As respostas aos problemas sociais são pluridimensionais. E eu estou a preferir colocar o peso aqui nas normas culturais. Então, se nós queremos romper a barreira da produção do conhecimento, se nós queremos romper a barreira de trabalhar isoladamente, nós temos que olhar para essas pautas culturais, temos que olhar para essas pautas normativas com algum realismo e chamar a atenção aos que chegam pela primeira vez e aos que já estão à frente, que responder prontamente à pergunta, mesmo que não de forma acertada, é sinal de predisposição para aprender. Só aprende quem tem consciência dos seus limites. Quando eu fui para a universidade em Portugal, eles estavam no terceiro ano, nós estávamos a chegar e eles é que nos fizeram o batismo de caloiro. Os do terceiro ano faziam o batismo de caloiro, mas assumiam-se como padrinhos
dos que estavam a chegar na universidade. E esses padrinhos é que tinham a obrigação de pegar os caloiros e fazer-lhes conhecer todos os cantos da universidade, com destaque para a biblioteca, como usar uma biblioteca. Lá onde estivemos, como disse o outro há pouco tempo, a biblioteca só tem 3 andares. A biblioteca só tem 3 andares, porque há outras bibliotecas que têm muitos mais andares. E claro, quem está a chegar, aquilo é tudo uma novidade. Então, a cerimônia de batismo de caloiro, para quem chega, é o primeiro passo de construção de laços sociais com os mentores que já estão na universidade há mais tempo. E esse contacto é muito importante, porque em algumas situações define o nosso percurso daí para frente. O contacto com a biblioteca, a maneira como nos explicam as secções da biblioteca, a maneira como nos explicam o manuseio dos catálogos da biblioteca, a maneira como nos explicam a familiaridade com o acervo bibliográfico da biblioteca, vai encurtar os nossos problemas à medida que nós formos avançando na aquisição de conhecimentos na universidade. Um outro momento que também serve de construção de laços sociais é a prática de desporto na universidade. Pratiquem desporto na universidade, vão se conhecer melhor. Pratiquem teatro na universidade, vão se conhecer melhor. Pratiquem extensão universitária nas várias ofertas, vão se conhecer melhor. Não reduzam o vosso tempo de universidade à sala de aula, ao laboratório, casa. Sala de aula, laboratório, casa. Participem em atividades na universidade. As tertúlias que a universidade organiza, a cerimônia de graduação é o momento de quem sai por excelência de estreitamento dos laços sociais. Porque na cerimônia de graduação, como vocês viram agora quando entramos, nós estamos com trajes acadêmicos. Os trajes acadêmicos também permitem produzir um nós e um outros. O moderador da sessão ia dizendo à medida que as pessoas iam entrando quem eram. Então, esse nós e os outros tem que valer a pena para criar os círculos sociais que nos ajudam a andar para frente na produção do conhecimento. A seguir, não sei se tem mais alguma coisa. Construção dos laços sociais para produzir conhecimento. Como disse há pouco, o círculo de colegas ou círculos sociais ajudam a elevar o horizonte. Vale a pena estabelecer laços sociais se eles nos permitirem elevar o nosso horizonte. Resistam à tentação de estabelecer relações sociais com aqueles que nos nivelam por baixo. Construir laços sociais com quem não acrescenta nada no processo de crescimento para quem chega e para quem está a sair e para quem ajuda, os docentes, é melhor resistirmos a esse tipo de laços que não acrescentam muita coisa em nós. Devemos privilegiar a construção de círculos sociais que nos permitem elevar o horizonte. Devemos privilegiar a construção de círculos sociais que nos permitem o nivelamento por cima. Nivelamento por baixo, não. Abaixamento do horizonte, não. Mas elevação do horizonte e nivelamento por cima, sim. E terminando, vocês têm estado a beneficiar, têm o conhecimento de uma experiência de seminários com o professor Elísio Macam. O Elísio Macam, na contemporaneidade, está na constelação dos acadêmicos africanos mais bem-sucedidos na Europa. Na Europa, não é em África, na Europa. Ter a oportunidade de beneficiar de círculos de formação desse senhor é fazer isso. É entrar em círculos de produção de conhecimento que nos permitem a elevação do nosso horizonte. Então, se dermos as mãos aos melhores, se dermos as mãos com os melhores, nós temos mais possibilidade de nos tornar em melhores estudantes, estudantes de quadro de honra, melhores docentes, melhores investigadores e melhores produtores de conhecimento científico. E nesse quesito, nós e os outros
também temos que ter a ousadia de olhar para aquilo que os outros produzem sobre nós, que nós entendemos que não é suficiente a partir do conhecimento que nós temos da nossa própria experiência, e então completar aquilo que nós entendemos que falta fazer, porque o que os outros produziram tem mais fundamento nas leituras sobre nós do que propriamente na experiência nossa conosco mesmo no dia a dia. Parece um trocadilho, mas não é. Essa é a realidade de quem tenta produzir conhecimento científico. Não vale a pena ter a ambição de que você descobriu a roda e agora vai fazer outra roda. O conhecimento científico avança de forma paulatina, de forma parcelar, de forma gradual. Na maior parte das vezes, nós ganhamos muito se pegarmos num artigo feito por outro sobre nós e nós tentarmos reproduzir no mesmo contexto. Imagine um artigo sobre os estudantes do Sol Nascente. Nós ganhamos mais se pegarmos nesse artigo, usarmos a mesma metodologia e aplicarmos aos estudantes de outra instituição de ensino superior aqui no AMBO. Nós vamos perceber nuances das conclusões do outro que são diferentes das nossas. Se conseguirmos perceber isso, nós já demos mais um passo na produção do conhecimento sobre os estudantes universitários da província do Ambo. Se encontrarmos um artigo sobre os estudantes da província do Ambo, vamos ousar falar sobre os estudantes da província de Benguela, com a mesma metodologia, chama-se réplica. Vamos replicar os argumentos, a metodologia e ver se chegamos à mesma conclusão. Se nós conseguirmos, eu costumo dizer, alterar 2 vírgulas da conclusão do outro, nós já demos mais um passo. Porque depois é pegar num estudo sobre os estudantes de Benguela, do Ambo, e fazer o estudo dos estudantes de Angola. Se conseguirmos de Angola, depois vamos comparar com a África do Sul, Moçambique, país a país, depois fazemos o conhecimento dos estudantes africanos. Mas cada um, nesse grande edifício que é a construção do conhecimento científico, terá a oportunidade ou terá tido a oportunidade de colocar o seu pequeno bloco. É assim que a ciência avança, é assim que o conhecimento avança. Na relação com os outros, no aprendizado com os outros, o bom estudante se faz com os outros que estão à frente, os outros que são melhor. Você que está no primeiro, olha para o colega do segundo ano e diz assim, aquele professor aí foi teu professor? Sim, foi. Como é que ele faz as provas? Você tem as provas do ano passado? E você pega nas provas do ano passado, pega no programa. Quando você está a fazer o seu estudo, procura já responder às perguntas que estão no enunciado. Essa é uma forma que nós também fazíamos na universidade. No nosso contexto, havia na repografia todo um repertório de provas, por exemplo, do professor Tobias. O professor Tobias está na universidade há 15 anos. Nesses 15 anos que ele deu a cadeira, fez avaliações e todas essas provas estão na repografia. O estudante que chega, a primeira tarefa que o padrinho ensina é, vai à repografia, faz cópia dessas provas todas e o padrinho nos ajuda a responder a essas provas. Não é que o professor vai perguntar usando as mesmas perguntas dessas provas. Mas aquela você já arrumou. Aquela matéria você já sabe. Agora se preocupa com outra matéria que não foi avaliada. Se sair matéria avaliada, você está um passo à frente. Se não sair, você também está um passo à frente, porque você domina matéria avaliada e matéria não avaliada. Este é um dos segredos para chegar ao quadro de honra, é um dos segredos para ser aluno de excelência, é um dos segredos para ser um profissional de excelência. Obrigado pela paciência, obrigado pelo tempo, obrigado pela oportunidade. Se ficou coisa por dizer, Deus, o Criador, se nos voltar a dar a oportunidade, nós vamos melhorar. Mas se alguma coisa ficar para a vida, o mérito e a honra também deve-se a Deus Pai Todo-Poderoso, que só usou a nossa boca de aluguer. Muito obrigado. O doutor Carlos Pacatolo é filho de casa e normalmente os bons filhos de casa dão-nos o melhor de si. E é o que aconteceu com esta aula sobre nós e eles, a construção dos laços sociais como condição
para a produção de conhecimento científico, as sinergias e a produção científica, o nivelamento por cima. Este momento, esta sessão o último momento desta sessão vai ser marcada pela resposta proporcional do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente a essa doação do melhor de si que nós recebemos do Dr. Pacatolo, e desta vez nós vamos ter o presidente do Instituto, o professor Dr. Eliseu Chipaco, que vai apresentar simbolicamente esse reconhecimento por esse gesto de ensinamento e de partilha de conhecimentos que o Dr. Carlos Pacatolo brindou-nos. Eu vou dar o microfone ao Dr. Eliseu Chipaco, que vai dizer uma outra palavra para compreendermos o que está a acontecer aqui, mesmo que de forma simbólica, para fechar esta sessão. Obrigado. Em nome de toda a comunidade acadêmica, quero reiterar, tivemos aqui uma aula que desafia-nos e prometemos não defraudar. No final do ano vamos apresentar o relatório de produção científica e acredito que o que temos estado a procurar, que é uma cultura de trabalho interpares e que realça a necessidade da interdisciplinaridade, da colaboração. Ficou aqui o desafio para os docentes, para os alunos, para o corpo diretivo. Palavras para agradecer são insuficientes, mas queremos deixar um marco em nome de toda a comunidade Sol Nascente e fazer chegar um certificado que simboliza toda essa sapiência e, acima de tudo, todo esse altruísmo, esse espírito de partilha que o caracteriza. Obrigado, Dr. Carlos, e esperamos contar consigo mais vezes. Muito obrigado, Wambo. Obrigado. E com a entrega deste certificado da parte do professor Dr. Eliseu Chipaco ao professor Dr. Carlos Pacatolo, que nós encerramos esta sessão. Vamos agora orientar o protocolo de saída. Vai, obviamente, começar pela mesa de honra, a quem nós vamos solicitar que se retire, e depois vai seguir o corpo docente e diretivo do Instituto, os professores, os convidados e os estudantes, o público em geral.